Bom dia. Hoje a gente vai falar, né, sobre a atividade 3, tanto do TCC 1 quanto do TCC 2. Vou compartilhar com vocês uma tela para mostrar para vocês o que vocês têm que entregar nessa atividade 3. Bom, nessa atividade 3, para quem é do TCC 2, ou seja, né, já está concluindo já seu trabalho, você vai ter que entregar nessa atividade 3 todos os itens desenvolvidos na atividade 1 e na atividade 2. E agora você vai ter que fazer o elemento pré-textual, textual e pós-textual. Além desses 3 elementos, você vai ter que fazer também a sua consideração final. Essa consideração final é a conclusão, para verificar realmente se aqueles 3 objetivos específicos, né, você concluiu o que deles. Você realizou seu trabalho todo baseando naqueles 3 objetivos específicos que você escolheu lá no início, né, do seu trabalho de conclusão de curso. Agora, na conclusão final, você vai concluir se aquela pesquisa que você fez, ela é coerente ou não, o que ela pode ser melhorada. Então, a conclusão, ela é as suas considerações finais. Então, a gente vai fazer aqui, né, uma varredura de todo o modelo, né, a ser proposto pela instituição, que vocês devem fazer. Lembrando que, agora nessa atividade 3, vai ser avaliado toda a formatação do seu trabalho. Então, antes de encaminhar para avaliação do tutor, você deve, né, página por página, avaliar realmente se você, né, formatou todo o seu texto de acordo com as normas e verificar também cada parágrafo durante, né, a sua fundamentação teórica, o desenvolvimento dos seus capítulos, para verificar se realmente você, né, fez a citação conforme, né, as normas da BNT. Então, a gente vai iniciar pela capa. A capa, gente, primeiramente você vai inserir o logo da instituição. Nesse espaço, né, você vai inserir o logo. O nome do autor é seu nome, tá? Você vai colocar seu nome completo. Caixa alta, tá? Fonte Arial 16 e centralizado. Quando fala caixa alta, significa que seu nome todo deve ser escrito em letra maiúscula. O título do trabalho, você vai colocar também em caixa alta, fonte Arial 16 e em negrito. E o subtítulo, se caso tiver, né? Em caixa alta, fonte Arial 16 e sem negrito. Nessa parte aqui, você vai colocar a cidade e o ano. No caso, o nosso é Betim 2020. Na contracapa, gente, vocês devem inserir novamente seu nome, tá? Centralizado em maiúsculo e fonte Arial 16. Novamente o título. E aqui, ó, você vai colocar trabalho de conclusão de curso apresentado o nome da instituição como requisito parcial para obtenção do título de graduado em e o curso que você está fazendo. Se for, por exemplo, de enfermagem, você vai colocar de enfermagem. Se for de farmácia, você vai colocar em farmácia. Tudo fonte Arial 12. O orientador, gente, vai ser o nome do seu tutor, que está te acompanhando, né, desde o início do seu trabalho. Novamente, você vai colocar a cidade e o ano. Essa terceira, né, página, você deve colocá-la novamente. E aqui, ó,
você já deve inserir a sua banca examinadora. Então, essa banca examinadora, ela vai ser constituída por 3 professores. Então, geralmente, um é o professor, né, responsável pela banca. O outro professor, geralmente, né, pode ser ou coordenador, ou então algum professor que foi selecionado para a banca examinadora. E o terceiro professor aqui vai ser o que você vai escolher, ou seja, né, que você quer que ele participe da sua banca avaliadora. Então, geralmente são 3 professores. Pode ser o coordenador, o responsável pela banca e o que você vai escolher para participar da sua banca examinadora. Um dos professores vocês podem escolher, os demais será a instituição. Eu vou fornecer para vocês depois o nome, tá? Para vocês já colocarem nessa página. A cidade, o dia, mês e o ano, vocês vão colocar de acordo, né, com o dia, que eu também vou encaminhar para vocês uma tabelinha de qual dia que vai ser essa banca examinadora. Aí vocês vão simplesmente só substituir as palavras em vermelho conforme o local e data, né? Essa dedicatória, gente, ela é opcional. Você pode simplesmente colocar um, uma pequena frase, você pode dedicar a um familiar que você, né, queira fazer registro, porque ele te ajudou ao longo dessa caminhada. Então, assim, fica a critério do aluno. Ele pode simplesmente colocar essa dedicatória ou não. Como é opcional, se você não quiser colocar, aí você vai ter que anular essa página, ou seja, ela não vai poder existir, ela não vai poder ficar em branco. Então, você vai ter que retirar ela, né, da página do seu trabalho. A mesma coisa, gente, são os agradecimentos. Então, esse agradecimento aqui também é opcional. Se caso você não quiser fazer nenhum agradecimento, essa página tem que ser retirada, tá? Do seu trabalho. Esse agradecimento, geralmente você agradece, né? Algum familiar, algum colega que te ajudou ao longo, né, dessa caminhada, da graduação. Pode ser algum amigo, tá? Pode ser pessoas mais próximas de você mesmo. Então, esse agradecimento fica a critério, né, do aluno. Agradecer, por exemplo, a algum professor específico, ou então a instituição. Então, aí fica a critério, né, do aluno, o que que ele quer, né, agradecer. Tá. Quando chegar nessa página, você vai ter que colocar o seu sobrenome, aí você coloca vírgula, tá? Não pode esquecer, tem que seguir essa ordem certinha. Seu sobrenome, vírgula, o nome mais o prenome do autor, ponto, tá? O título do seu trabalho. Se caso houver subtítulo, você tem que colocar o ano de realização, que é 2020, e o número total de folhas. Então, você vai colocar essa parte só depois que realmente você tiver concluído todo o seu trabalho, ou seja, tiver, né, preenchido todas as referências bibliográficas, tiver realizado suas considerações finais. Então, você já sabe o número total das suas folhas, aí você vai colocar aí, ponto, aí você vai escrever trabalho de conclusão de curso, graduação em farmácia, por exemplo, o nome da nossa instituição, a cidade e o ano. Esse resumo, gente, você vai simplesmente, em texto, né, corrido, você vai resumir, né, o que foi levantado, né, durante o desenvolvimento desse trabalho.
Então, é um texto corrido, de forma clara e precisa, enfatizando os pontos mais relevantes, mais importantes que foi, né, estudado ao longo, né, desse desenvolvimento desse seu trabalho. Então, deverá, né, conter entre 150 a 500 palavras e é escrito em parágrafo único, sem citação, tá? Então, você pode escrever de acordo com suas palavras, você não precisa, você não pode, na verdade, né, citar nenhum autor, ilustração ou símbolo, espaçamento simples, tá? E sem recuo na primeira linha. As palavras-chave, gente, são as palavras que você utilizou para buscar, né, mesmo, né, conteúdo para escrever seu trabalho. Essas palavras-chave, por exemplo, se você está falando sobre nanopartículas, né, uma das palavras-chave que você tem é nanopartículas, você tem quais que foram as principais palavras utilizadas durante, né, o desenvolvimento do seu trabalho. Por exemplo, nanopartículas aplicadas na área de cosmético, por exemplo. Aí você vai por as palavras-chave, né, que você realizou a busca, vai ser nanopartículas, cosmético, né? Então, aí são as palavras-chave. Cada palavra-chave, gente, deve ser parada com ponto e vírgula. Apenas a última que você vai colocar o ponto. São palavras ou termos que identificam o conteúdo do trabalho. Deixe o espaço entre o resumo e as palavras-chave. Escreva de 3 a 5 palavras-chave. Então, você pode escrever 3 ou 5. Com a primeira letra em maiúscula e separada por um ponto e vírgula. Então, esse que vai ser seu resumo. O abstract, gente, é a mesma. Você vai escrever nessa parte inicial a mesma coisa que você fez lá no resumo, na página do resumo, sendo que agora você vai simplesmente traduzir para a língua estrangeira o que foi realizado, né? O que você fez como resumo. Então, né? O que você digitou lá no resumo, você vai simplesmente passar de português para a nossa língua estrangeira, tá? Simplesmente você vai fazer isso. E também as palavras-chave também devem ser passadas também para a língua estrangeira, tá? E siga as mesmas considerações do resumo, não deve mudar nada. Você vai simplesmente só pegar o que você fez no resumo e passar para a língua estrangeira. Quando chegar nessa próxima página, gente, é lista de ilustrações. Ou seja, durante, né, o desenvolvimento dos seus capítulos, você colocou várias imagens para ilustrar um determinado contexto, um determinado, né, conteúdo que você estava falando, escrevendo, né, no seu trabalho. Então, essa lista de ilustrações, ela deve ser colocadas em ordem, tá? Em ordem, por exemplo, se você colocou a primeira figura na página 10, ela deve ser colocada, né, primeiramente, e seguindo uma ordem crescente, tá? Você deve colocar, né, em ordem, figura 1, figura 2, figura 3, e as páginas também devem ser colocadas conforme, né, cada figura está no texto. Se caso não tiver nenhuma figura, você simplesmente vai eliminar essa página. A mesma coisa a gente fala para a lista de tabelas. Esta lista de tabelas, gente, é somente quando você utilizou alguma tabela durante o trabalho de conclusão de curso. Se caso também não tiver nenhuma tabela, simplesmente você elimina essa página. Você não pode deixar ela em branca, se você não fez nenhuma tabela. Aqui também a gente tem, né, a lista de quadros. Se não tiver também, você deve eliminar essa página, utilizar somente quando há quadros no TCC. Você utilizou um quadro comparativo, né, de uma norma. Lista de abreviatura, né, e siglas.
utilizada somente quando há abreviatura e siglas no seu trabalho de conclusão de curso. Por exemplo, você está utilizando alguma norma, né, alguma lei, aí você deve colocar, por exemplo, uma sigla, foi utilizado durante, né, o desenvolvimento do seu trabalho. Então, por exemplo, a ABNT. O que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, NBR, Norma Brasileira. Além da lista de abreviaturas e siglas, o significado de cada uma deve ser mencionado, tá? Por extenso, após aparecer na primeira vez no texto. Então, não precisa, né? Se você está utilizando NBR, por exemplo, não precisa você colocar mais, por mais que você utilizou 5 vezes essa sigla, não precisa você colocar ela aqui 5 vezes, não, apenas uma vez, tá? Todo o trabalho foi elaborado seguindo as normas da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O sumário, gente. O sumário, para cada título, a gente deve colocar em negrito, tá? Em caixa alta e em negrito. Agora, se durante, né, o desenvolvimento dos seus capítulos tiver também subtítulo, você deve colocar também no sumário, respeitando as páginas, tá? Porque na hora que a pessoa vai pegar o seu trabalho para avaliar, para ler, ela vai olhar no sumário, né? Quais são os itens mais importantes, o que que ela quer ler primeiro, né? E a partir do momento que ela encontra a página, ela já pode ir diretamente nessa página, né? Para ela avaliar. Então, tem que colocar certinho as páginas de acordo com cada capítulo, de acordo com as considerações finais e as referências. Lembrando que apenas esses devem estar, né? Em negrito. Depois eu vou dar um exemplo para vocês avaliarem. Chegamos então na introdução. A introdução, vocês já realizaram ela, né? Agora você deve formatar. Então, primeiramente, para você verificar se realmente está formatado, o que você vai fazer? Você vai selecionar com o mouse, tá? Com o botão esquerdo, tá? Vim aqui, ó, em parágrafo, tá? Você vai simplesmente abrir aqui onde está mostrando essa seta e vai te mostrar lá configurações de parágrafo. Esse texto, gente, não só da introdução, mas todo o texto do seu trabalho deve estar em justificado, corpo do texto, o recuo tanto à esquerda quanto à direita deve estar em 0 centímetros, tá? O espaçamento, tanto antes quanto depois, deve estar em 0 pt. Aqui, ó, o especial deve estar primeira linha 1,25 e o espaçamento entre linhas 1,5, tá? Então, tem que estar nessa formatação. Se não tiver, você ajusta, tá? Para esses valores e digita OK, tá? Quando chegar nos capítulos, cada capítulo também, cada parágrafo deve estar, né, com o nome do autor, né, onde que você buscou. Você deve fazer citação, ou direta ou indireta. Então, essa citação deve ser ou no início do parágrafo ou ao final do parágrafo. Lembrando, né, se for no final do parágrafo, ela deve constar dentro de parênteses e depois que você coloca o ponto final, tá? Lembrando que tanto no capítulo desenvolvido quanto lá no sumário, por exemplo, você vai colocar o título em caixa alta e em negrito, tá? Se tiver um título nível 2, você deve colocar ele, né, em caixa alta, mas sem negrito. E se tiver uma seção terciária, né, um título de nível 3, você também deve colocar ele, tá, sem negrito, mas não precisa colocar em caixa alta. Você simplesmente coloca ele
com letras, né, minúsculas, apenas a primeira letra será com letra maiúscula, as demais com letra minúscula. Tá? Mesma coisa o capítulo 3 e o capítulo, né, 4. Quando chegar, gente, já que a gente está falando, né, das considerações finais, essas considerações finais, a formatação também deverá ser a mesma. Você simplesmente deve fazer, né, Arial 12, tá? Com espaçamento entre linhas de 1,5, tá? E primeira linha 1,25, tá? Lembrando que as considerações finais, elas devem levar à reflexão dos leitores quanto aos objetivos propostos para o trabalho, e se os mesmos foram alcançados, e caso não tenha sido, o porquê de não ser possível. Deve-se escrever de forma sintética, clara e ordenada os principais pontos abordados ao longo do trabalho. O autor deve ficar atento para não apresentar dados quantitativos, muito menos dados novos que não foram discutidos ao longo dos capítulos. Neste item, deve-se ainda apresentar propostas de trabalhos futuros. Faça pelo menos três parágrafos bem elaborados. Não faça parágrafos com menos de 4 linhas, tá? Concluindo o seu trabalho, cada parágrafo falando de um capítulo. Não coloque referências neste item. Não pode colocar, tá? Referência neste item. Então, terminou de fazer suas considerações finais. Lembrando que considerações finais em uma página, tá? Apenas. E na próxima página, tá? Mesmo que sobrou espaço, tem que deixar. As referências, elas têm que iniciar no início de uma página nova, tá? Essas referências, gente, você fez a listagem de todos os autores, né? De todas as obras citadas no decorrer do desenvolvimento do seu TCC. Lembrando que não pode esquecer nenhuma, tá? Todas devem ser colocadas na referência. Pode ser que você retirou de um artigo, de um livro, de uma dissertação, de uma tese, ou então de uma lei. Você deve registrar, tá? Independente disso, tudo tem que ser registrado de onde que você retirou, tá? Então, o que você deve fazer? Acabou de escrever todas as suas referências, você simplesmente vai selecionar, tá? Tudo que você já digitou. E lá nessa setinha de configuração de parágrafo, tá? No seu próprio computador, vai clicar nela. E a partir que você clicar nela, você vai ter o alinhamento na esquerda, o nível do tópico, né? Corpo do texto. O recuo, tanto à esquerda quanto à direita, vai ser de 0. O espaçamento antes vai ser 0, pt, e depois 12, tá? Não vai ter nenhum em especial, e o espaçamento entre linhas deve ser simples, tá? Na referência. E aqui a gente tem uma frase, né, mostrando para vocês, né, o que vocês devem fazer. Olha lá. Lembrando que as referências devem ser alinhadas à esquerda, com espaçamento simples entre linhas e separadas entre si por espaço de 12 pt depois, tá? Terminou, gente. É só encaminhar, tá? Para avaliação do tutor, tá? O apêndice, gente, ele é um elemento opcional também. Se caso você não precisar utilizar o apêndice, você deve simplesmente só retirar essa página no seu trabalho. Ele é um texto ou um documento com a finalidade de completar sua argumentação, sem prejudicar o sentido do seu trabalho, tá? Os apêndices é identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente, utiliza-se letras maiúsculas dobladas na identificação dos apêndices, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto, tá? Então, é mais opcional.
que só o nome, né, do apêndice, o apêndice A. Anexo. O anexo também é um elemento opcional, tá? Sendo um texto, um documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo menos respectivos títulos. Utiliza as letras maiúsculas dobradas na identificação dos anexos quando esgotadas as 26 letras do alfabeto, tá? Aí aqui o modelo, anexo A, título do anexo. Quando você precisa anexar um determinado, por exemplo, uma determinada tabela, anexar um determinado documento que comprova o que você falou, né, no decorrer do seu trabalho. Então, aqui, ó, o modelo que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, sumário, né? Essa parte do sumário lá, quando você vai colocar o título, ele deve ser em caixa alta e em negrito. Se caso, no decorrer do seu desenvolvimento do seu TCC, tiver título nível 2 e nível 3, seção 1, seção 2, deve ser colocadas, né, em caixa alta, tá? E sem negrito, tá? Apenas se tiver, né, por exemplo, 2.1, aí sim que deve ser apenas a primeira letra em maiúsculo e as demais em letra minúscula, tá? Então, lembrando que quando tem 2.1, necessariamente não precisa colocar em negrito, tá? Então, o seu sumário, né, aqui é um modelo que vocês podem, né, utilizar como deve ser, né, o seu trabalho, tá? Era só isso que eu queria mostrar. Agora, gente, vou passar para a atividade 3 do TCC 1, ou seja, né, você está iniciando o seu projeto ainda, ele está em andamento. Bom, a atividade 3 do projeto de TCC 1.2, você deve, né, entregar na atividade 3 o elemento pré-textual, textual e pós-textual. Além disso, né, todas as atividades desenvolvidas na atividade 1 e na atividade 2, e agora você vai desenvolver sua introdução. Tá? A capa vai ser, né, a mesma que a gente falou no início, tá? Da aula. Você deve inserir o logo da instituição, o nome do autor, em caixa alta, fonte Arial 16 e centralizado. Vai ser seu nome completo. O título do seu trabalho, tá? Se caso houver subtítulo, não precisa ser em negrito, deve ser, né, em caixa alta, fonte Arial 16 e sem negrito, tá? A cidade e o ano também, tá? De publicação. Na contracapa, você vai colocar o seu nome do autor novamente, completo, em caixa alta, fonte Arial 16, centralizado, o título, e você vai escrever projeto apresentado ao curso de, por exemplo, farmácia, da instituição e coloca o nome da nossa instituição.
O orientador, gente, é o nome do tutor que está te avaliando, né, no decorrer dessas atividades. Cidade e o ano. O sumário, tá? Segue as mesmas orientações do trabalho de conclusão de curso 2, tá? Lembrando que quando você tem o título, você tem que colocar ele em negrito, tá? E o título nível 2, você tem que colocar ele, né, em caixa alta, sem negrito, tá? Seguindo a mesma regra, tá? Então, lembrando que quando houver subtítulo, ele permanece em caixa alta, tá? Só mesmo sem negrito, mas caixa alta tem que permanecer. Então, agora, nessa atividade 3, você vai ter que desenvolver a sua introdução. Então, aqui, ó. Todo o texto, gente, que você desenvolveu até então, né? O desenvolvimento da sua fundamentação teórica, você fez referência, né, a um determinado artigo, uma dissertação, uma tese, um livro, tá? Então, agora, para você montar a sua introdução, o que você vai colocar nela, tá? A sua introdução, ela deve ter de 3 a 4 parágrafos, tá? Então, é bem simples, só de 3 a 4 parágrafos. Esses parágrafos, eles devem ser bem elaborados, eles devem descrever de maneira geral o seu tema. Então, ou seja, né, você escolheu um determinado tema, e você agora vai falar sobre ele. Lembrando que o texto também, a formatação, deve ser em Arial 12, com recuo da primeira linha em 1,25, alinhamento justificado, tá? Espaçamento entre linhas em 1,5 e entre parágrafos simples, conforme indicado na figura abaixo. Então, onde que você procurou, né? Onde que você acha essa imagem? Simplesmente você seleciona aqui onde que você quer avaliar com seu mouse, vem aqui em parágrafo, tá? Configurações do parágrafo, clica nele e aqui você encontra, né, essa tela. Nessa tela, você vai avaliar se está realmente, né, a parte geral do recuo e do espaçamento, né, de acordo com o solicitado no modelo, tá? Estando de acordo, você simplesmente vai clicar em OK. Então, vamos avaliar, né, o que deve ser colocado na introdução. Você vai falar sobre o seu tema, de 3 a 4 parágrafos, né? Então, na introdução, você deve fazer uma contextualização do seu tema e a apresentação do seu projeto. Você vai explicar brevemente do que se trata a proposta da pesquisa. Para deixar o seu texto mais conciso, evite realizar na sua introdução citação direta. Para saber mais sobre os tipos de citações, veja o tópico de fundamentação teórica. Sempre que utilizar citações em seu trabalho, diretas ou indiretas, elas devem estar de acordo com as normas da BNT, tá? Então, aqui, ó. Tenha sempre isso em mente. Quando for estiver escrevendo, lembre-se que o texto precisa ser claro e objetivo. O trabalho não deve ser redigido em primeira pessoa. Assim, escreva-o de forma impessoal, sempre em terceira pessoa. Entende-se, analise-se, compreende-se. Então, aqui, ó. A introdução, ela deve ser escrita com suas próprias palavras e nunca deve ser copiada de uma obra com tema semelhante, tá? Fica atento com isso. Isso é plágio, tá? Então não pode. Assim, construa seu projeto de forma autoral, embasando-se no método de revisão bibliográfica e atentando às normas da BNT e de redação científica.
Conforme previsto no manual, os documentos devem estar no formato DOC ou DOCX, editável, utilizados pelos principais editores de texto, como o Word. Fique atento à forma correta de nomeação de seu arquivo, de acordo com a etapa de seu desenvolvimento de cada atividade, seu nome e atividade, tá? Arquivos que não estejam em consonância com diretrizes expostas correrão o risco de serem invalidados. Então, sempre quando for submeter a avaliação, escreve o seu nome e qual atividade que você está desenvolvendo, tá? Então, aqui, fez a introdução e o elemento pré-textual, textual e as e pós-textual, no caso nosso, do TCC1, a gente vai entregar, né, a nossa fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica, lembrando, né, que vai ter citações, cada parágrafo deve colocar, né, a citação ou no início ou no final, lembrando que não pode esquecer, tá, em momento algum, e deve referenciar na metodologia, deve referenciar tudo que você colocou na fundamentação teórica, você deve fazer referência. Essa referência, gente, é colocar, né, de onde que foi retirado aquela ideia. Se foi de um artigo, de um livro, de uma tese, de uma dissertação, tá? Lembrando que todas essas obras citadas ao longo do trabalho devem estar em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Então, você deve colocar em ordem no sobrenome do autor. As referências, elas devem estar com alinhamento no padrão justificado, com espaçamento entre linhas simples e separadas entre si por espaço 12, depois do parágrafo. Então, quando você selecionar, né, vamos supor que você já colocou tudo em ordem do sobrenome do autor. Você vem aqui em parágrafo e vai verificar, né? Tem que estar alinhamento justificado, corpo do texto, tá? Recuo 0, com especial nenhum, tá? Espaçamento 0, tanto à direita quanto à esquerda, e espaçamento entre linhas, né? Aqui depois deve estar 12 pt, tá? Separada, né, por espaço de 12 depois. Espaçamento entre linhas, né, simples. Conforme, né, mostra nessa imagem. Então, aqui, ó. Atender às formas corretas de apresentar cada tipo de obra. Quando você utilizar artigos científicos publicados em sites de periódicos acadêmicos, é necessário indicar o link, a data e o horário de acesso do mesmo, seguindo o seguinte padrão: dados do trabalho disponível no endereço eletrônico tal, você deve inserir o link e acessado no dia, mês e ano, tá? Então, deve colocar isso. Lembrando que no final aqui de cada modelo a gente tem, né, como que representa, né, as referências, quando eu tenho livro com um autor, livro com 2 ou 3 autores, livros com 4 ou mais autores, tá? Quando eu tenho um capítulo de uma coletânea, quando eu tenho um artigo publicado em periódicos, quando tem documentos oficiais ou jurídicos, como lei, diretrizes, o que eu devo fazer, como que eu devo colocar, tá? Quando eu tenho trabalhos acadêmicos, como dissertação, tese, então, assim, tem todo, né, um modelo de como que você deve colocar. Lembrando que deve atentar, gente, a essas vírgulas, a esses pontos, aos espaços, tá?
Então, é sempre observar se você está seguindo, né, esse modelo, tá? Lembrando que tudo vai ser avaliado agora nessa atividade 3. Essa atividade 3, o tutor vai fazer uma varredura do seu trabalho todo. Se ele vai fazer uma varredura do seu trabalho todo, ele vai sair, né, avaliando desde a capa, desenvolvimento do seu trabalho até o final. Então, ele vai avaliar tudo para ver se está de acordo, né, com o solicitado, no modelo, tá, da instituição. Então, antes de encaminhar essa atividade 3, você vai ter que fazer um levantamento, né, de realmente se você, né, fez tudo que foi solicitado e verificar se você esqueceu de algum detalhe. Então, os detalhes como ponto, vírgula, espaço, devem ser avaliados todos antes de encaminhar para avaliação do tutor. E no mais, qualquer dúvida que vocês tiverem e quiser que eu avalie o trabalho antes de encaminhar para o tutor, eu corrijo, encaminho para vocês, mostro o que pode ser melhorado, o que pode ser mantido, tá? E no mais, bom dia para todos.